Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a evolução, sobre o progresso e os instrumentos que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede para que, exercitando novas experiências, possamos ir evoluindo, nos transformando em seres cada vez mais perfeitos. A base da nossa reflexão de hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ali, Kardec reúne algumas passagens do Evangelho onde Jesus nos convida a refletir sobre as nossas ações diante dos instrumentos materiais, da vida material que Deus nos concede. Então, Mamon é o Deus fenício da riqueza. E Deus, o nosso Senhor, Criador de tudo, e simboliza nesse momento a vida espiritual. Aquela vida que não se interrompe no final da encarnação. Aquela vida contínua de evolução. Então, Jesus afirma que não se pode servir aos dois senhores. Quer dizer, quando nós voltamos às nossas metas, os nossos objetivos de vida para as coisas deste mundo, nós estamos servindo a Mamon. Quer dizer, que as coisas materiais são tão importantes que nós acreditamos que a nossa felicidade vai estar envolvida na conquista desses bens, dessa riqueza. Então, Kardec reúne algumas passagens do Evangelho onde o Cristo fala, primeiro, dos empecilhos que a riqueza pode nos trazer. E ele começa numa passagem que um jovem judeu, muito rico, se aproxima de Jesus e questiona a ele como ele pode conquistar a vida eterna. Jesus lhe diz então que ele siga os mandamentos. E ele, muito garboso, diz que já os segue desde a adolescência. Então Jesus, que já pela presença do ser, já captava os nossos sentidos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Olha para este jovem e diz a ele: se já praticas todos os mandamentos, então vá, venda tudo o que possui e distribui aos pobres. E depois venha e me segue. O jovem judeu, que era muito rico, sentiu uma dificuldade muito grande em abrir mão dos seus bens materiais. Então ele vai segurando o seu passo e para ele este sacrifício era demasiado. Ele não ia conseguir, o que nos dá a entender a passagem evangélica, é que ele não conseguiria abrir mão do seu conforto, da sua vida material, para seguir Jesus. Então Jesus, olhando para os discípulos, lhes diz: em verdade vos digo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem do Evangelho nos remete a um período muito grande, muito longo, da história da humanidade, onde, dominados pela Igreja, a civilização cultuava a pobreza como condição de salvação. Então, eu estou me referindo ao período feudal, onde os núcleos das populações eles eram voltados para a produção da subsistência. Então, os servos, para que pudessem ser salvos, para que pudessem ir para o paraíso, como era a promessa, teriam que trabalhar para o próprio sustento, sem desejar uma riqueza maior. Então, toda a estrutura feudal era composta por servos que trabalhavam a terra, produzindo alimentos e os itens, os bens necessários, né, para a sobrevivência, e isso era compartilhado entre os nobres, que eram soldados que cuidavam da segurança de todos, e a igreja.
Por 1000 anos, a civilização ocidental viveu dessa forma. Por quê? Baseado nesta fala do Cristo, que um rico não poderia entrar no reino dos céus, porque a ideia de um camelo passar por um buraco de uma agulha é algo impossível de acontecer. No entanto, nós precisamos, contextualizando o momento em que Jesus estava vivendo, nos lembrarmos que as cidades daquela época, elas eram todas fortificadas. Então, para se adentrar a uma cidade, era preciso passar pelo portão principal, por onde passavam as caravanas, sempre cuidadas por soldados que controlavam o acesso às cidades. Mas nas laterais das muralhas haviam portas que eram só para as pessoas passarem. Então as caravanas entravam por um portão maior, um portão principal, e as pessoas podiam adentrar a cidade por essas portas laterais. E essas portas laterais eram chamadas buracos de agulha. Então, por um camelo carregado com todas as suas iguarias, né, que eram as caravanas, trazendo iguarias e realizando o comércio, passar por uma porta onde passaria só um homem, existe uma dificuldade muito grande. Ele teria que se despojar de toda a sua carga e se espremer por aquela porta. Mas não é impossível que um camelo passe por um buraco de uma agulha, considerando a agulha, buraco de agulha, como sendo essa porta lateral daquela época. Então Jesus ele mostra uma imagem que para que um rico adentre o reino dos céus, é preciso que ele se despoje de todos os seus bens, que ele consiga transpor o portal no final da encarnação, sem que aqueles recursos que lhe foram oferecidos, emprestados por Deus durante a encarnação, sejam o fator da sua felicidade. Então, para que ele possa adentrar o reino dos céus. O que seria o reino dos céus? O reino dos céus é um estado de espírito. É uma condição de felicidade, de consciência tranquila. Então, para que um rico, uma pessoa que viveu a opulência da vida, as considerações que um rico recebe quando adentra um ambiente, as honrarias, tudo isso, para que ele possa, no final da vida física, retornar à pátria espiritual e se sentir em paz, estes valores trazidos pela riqueza, as honrarias, as deferências, os privilégios, todos esses valores não podem ser preponderantes para o seu estado de felicidade. Porque ao retornar à pátria espiritual, ele vai estar desprovido de todos eles. Então é como o camelo que tem que tirar toda a sua bagagem e se espremer para dentro da cidade através do buraco da agulha. Quer dizer, ele vai transpor o portal da vida e retornar à pátria espiritual totalmente desprovido dos bens materiais que para ele eram muito importantes durante a vida. Por isso que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza leva ao privilégio. As pessoas, como a riqueza do nosso mundo, ela é limitada. Quer dizer, para que haja riqueza, é preciso que alguns tenham muito e muitos tenham pouco. Porque para que aí haja a diferença. Porque se todos fossem ricos, não haveria nenhum rico. Todo mundo seria igual. Então, as riquezas do nosso mundo, elas são distribuídas como instrumentos de provação e ela faz com que alguns apenas usufruam da riqueza, para que muitos possam suprir essa riqueza. Então, é o nosso sistema. Tá? Outro dia eu vi uma reportagem, acredito que na página da UOL, onde a distribuição da riqueza do Brasil tá assim, 3% da população detém 50% da riqueza do país. Então, os bens materiais eles são distribuídos de formas diferentes.
Ah, porque Deus é injusto. Porque Deus privilegia alguns, né, que nascem em famílias ricas e já desde o nascimento do berço já estão cobertos de ouro. Não, não é assim. Nós temos que ter em mente que Deus nos criou todos iguais e nos dá as mesmas oportunidades para que nós possamos evoluir. Então, precisamos, para deixarmos de ser ignorantes e nos tornarmos espíritos perfeitos, é preciso que nós vivenciemos todas as experiências. Né? Não dá para pular etapas. Nós vamos ter que ir construindo essa deixar de ser ignorantes. Né? Nós vamos ter que ir aprendendo com as nossas experiências e para que haja essas experiências, existem os instrumentos, e a riqueza é um deles. Então, meus irmãos, é muito seguro o que eu vou dizer. Nós já fomos ricos em encarnações passadas ou seremos em encarnações futuras, mas nenhum espírito chega à perfeição sem passar por essa prova. Então, não tenho receios. Haverá um momento, ou houve algum momento, em que nós vivemos a opulência, tivemos os nossos desejos materiais todos satisfeitos. O que não quer dizer que somos melhores ou piores por termos vivido essa experiência. O que vai determinar o nosso grau evolutivo é o uso que fazemos dessa riqueza. Por isso que Jesus diz que é muito difícil um rico encontrar um estado de espírito de felicidade, de consciência tranquila, quando deixar o mundo material. Por quê? Esses privilégios da riqueza, essas honrarias, os aplausos, né? Quando uma pessoa muito rica adentra o ambiente, ela recebe todas as atenções, e isso ofusca a nossa vaidade, isso nos torna pessoas orgulhosas, porque acreditamos sermos melhores do que o outro por possuirmos a riqueza. Mas ao desencarnarmos, tudo isso vai ficar aqui. E aí? Como nós vamos nos relacionar com espíritos que, após a desencarnação, têm, às vezes, muito mais luz do que nós, que não soubermos usar a riqueza? Como o nosso orgulho vai ser aviltado no momento em que, desencarnados, um espírito que um dia foi um vassalo, ter muito mais luz e muito mais serenidade e paz em relação a nós, que desejamos as mesmas honrarias que tínhamos enquanto estávamos encarnados. Honrarias produzidas por esses instrumentos de evolução, que são os bens materiais. Então, por isso, o sofrimento, para aqueles que viveram uma encarnação de riquezas e desencarnam como espíritos, desprovidos de qualquer deferência, desprovidos das honrarias, dos privilégios que o recurso financeiro pode trazer. Eles despertam no mundo espiritual como mais um. E muitas vezes perseguidos por aqueles que se sentiram injustiçados por terem convivido com essa riqueza e muitas vezes terem sido humilhados por eles. Então a situação após a prova da riqueza ao desencarnar é que faz que seja difícil uma pessoa que viveu na opulência estar com a consciência tranquila, com serenidade, e não dar a importância necessária, não dar uma importância muito grande para os bens materiais em relação à vida. Como disse Jesus, não amar a Mamon mais do que a Deus, porque a riqueza é transitória, é temporária, e pode estar em nossas mãos por uma encarnação. Mas quando desencarnarmos, tudo vai ficar no túmulo. Aí a dificuldade de uma paz de espírito, de uma consciência tranquila, de uma serenidade, onde a felicidade não está nos bens que nós adquirimos, mas no uso que fizemos dele. Então, não é impossível que um rico adentre ao reino dos céus. Quer dizer, que uma pessoa que viveu com o instrumento da riqueza e que durante toda a sua vida se colocou à disposição da sociedade, gerando empregos, gerando condições de evolução tecnológica no ramo da medicina, da tecnologia de comunicação, enfim.
Se a pessoa que usou esse instrumento em benefício de muitos e de uma forma menos egoísta, ao desencarnar, ele vai estar bem, vai estar com a consciência tranquila. Então é por isso que não é impossível um rico entrar no reino dos céus. É difícil, justamente pela característica do ser que, envaidecido e por causa da riqueza, se sentindo privilegiado, ele vai exaltar o seu orgulho. Tá? Ele vai se sentir melhor que os outros. E ao desencarnar, ele vai ser mais um espírito desencarnado, desprovido de seus títulos e valores. Tá? Então é nesse sentido que Jesus coloca que para um rico, como era esse jovem judeu, que foi em busca da boa nova, é muito difícil ele se dispor a abrir mão da vida material. Então nós devemos voltar à Idade Média. Nós devemos trabalhar só para a nossa subsistência, sem construir a riqueza, porque a riqueza é um instrumento de perdição. Claro que não. O que seria de nós se não houvesse esse impulso, esse desejo que nós temos intimamente de querer sempre uma coisa melhor? Imaginem, nós fomos criados simples e ignorantes. E durante algumas encarnações nós vivemos na caverna. Ali na caverna nós tínhamos como principais objetivos da nossa vida a subsistência, então os alimentos e a proteção em relação ao ambiente exterior, né? Os animais selvagens que nos perseguiam. Era esse o nosso propósito. Mas nós nascemos ignorantes, mas orientados e intuídos por espíritos superiores. Nós nunca fomos abandonados por Deus. A sua misericórdia infinita nos oferece meios para que nós, buscando, encontremos meios de tornar a nossa vida melhor. Então, quando éramos espíritos primitivos, nós vivenciamos a satisfação das necessidades imediatas, né? De proteção da nossa família, de alimentação, de moradia, que eram as cavernas onde nós morávamos. Mas satisfeitas essas situações, na nossa intimidade, pela nossa inteligência, nós desejamos algo melhor. E aí fomos desenvolvendo a nossa inteligência. Deus, na sua infinita misericórdia, nos ofereceu professores. Né? Quem não se lembra dos exilados de Capela, espíritos mais evoluídos, que por não terem conseguido a evolução moral no mesmo patamar da evolução tecnológica, foram exilados de Capela, um mundo que já havia feito a sua transição para um mundo de regeneração. E esses espíritos, com grande conhecimento, mas endurecidos ainda moralmente, vieram encarnar na Terra. Era um castigo para eles? Não. Era um meio de darem mais valor ao sentimento, e já que a tecnologia que eles detinham não era suficiente para fazê-los felizes. Então eles vieram para o mundo primitivo para exercitar a fraternidade, a convivência com os espíritos primitivos que aqui se encontravam. E servindo de professores, né, as marcas dessas civilizações estão muito presentes, né? Machu Picchu, no Egito, com as pirâmides, a própria sociedade judaica, aquelas construções que tem no México, dos incas, dos astecas, dos maias, que eram civilizações muito mais adiantadas tecnologicamente do que os habitantes da Terra naquele momento. E eles vieram como professores. Então Deus nos oferece os meios quando nós buscamos. Lembre-se que Jesus disse: buscai e achareis. Quer dizer, Deus não nos abandona, Ele nos fornece os meios. E nós temos na nossa intimidade esse desejo de progredir. Então, não estamos assim satisfeitos com o que temos. Nós vamos buscar evoluir, buscar colocar a nossa inteligência a serviço da humanidade ou ao nosso próprio serviço, dependendo do nosso grau evolutivo, né? E construir algo melhor. Não fosse isso, ainda estaríamos nas cavernas. Ainda estaríamos vivendo as situações
cotidianas, né, de proteção da família e extraindo da natureza o nosso alimento. Mas nós não nos satisfazemos com isso. Nós queremos mais e vamos buscando meios para construir. E Deus vai nos oferecendo oportunidades. Né? A vinda dos capelinos foi uma grande oportunidade, uma alavanca para a evolução da civilização humana, que saiu das cavernas, construiu cidades e começou a cultivar o solo e se desenvolveu, permitindo que mais espíritos pudessem vivenciar as encarnações. Tá? Richard Simonetti ele fala que no nosso orbe existem aproximadamente 24 bilhões de espíritos que estão vivendo aqui e só temos 6 a 7 bilhões encarnados. Os outros estão desencarnados. Se nós voltarmos no tempo, aí 200, 300 anos, a população encarnada era muito menor. Por quê? Porque não havia meios para que as pessoas pudessem ter os meios de vida, a subsistência. Então, a ciência trouxe condições para que a população crescesse, para que mais espíritos pudessem viver a encarnação e utilizar-se desse instrumento de progresso. Então, a riqueza em si, ela não é algo ruim, ela é um instrumento. Ela não nos impede de sermos felizes. O que ela pode é nos trazer sentimentos equivocados por nos acharmos privilegiados naquele instante da nossa existência. Mas assim que essa encarnação terminar, tudo volta ao seu estado normal. E a nossa aceitação em relação a isso é que vai nos trazer paz ou vai nos trazer sofrimento. Por isso que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas a evolução, ela acontece gradativamente e depende do nosso esforço. Kardec coloca nesse capítulo, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos, que é muito interessante, né? Porque um senhor que ia viajar chama seus servos e ele distribui alguns talentos, que eram moedas, né? Na época. 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que recebeu 5 talentos foi trabalhar com esses talentos e conseguiu ganhar mais 5. O que recebeu 2 também os trabalhou, recebeu mais 2. Mas aquele que recebeu um único talento, ele ficou com medo de perder esse talento. Então o guardou para quando o seu senhor voltasse. Bem, quando o senhor volta, aquele que tinha 10 talentos foi exaltado pelas suas qualidades. Aquele que tinha 2 talentos também foi exaltado pelas suas qualidades. Mas aquele que havia enterrado o seu talento e o devolveu ao Senhor, ele foi criticado. O que Jesus quis nos mostrar com essa parábola? Que Deus nos dá as oportunidades. Ele nos dá os meios para que possamos evoluir. E esses meios, eles devem aguçar a nossa inteligência. A frase do Cristo, buscai e achareis. Então, nós temos essa convicção de que se nós utilizarmos dos nossos esforços, da nossa inteligência, nós vamos conquistar algo. Buscai e acharei, bater e a porta vos abrirá. É isso que Jesus disse. Está tudo preparado e os meios que nos foram concedidos estão de acordo com a nossa capacidade. Por isso que a parábola tem 5 para um, 2 para outros e 1 para outro. O fato daqueles que colocaram a sua inteligência a serviço, utilizaram seus talentos e multiplicaram seus conhecimentos, o fato deles serem exaltados, nos mostra que nós temos esse destino. O nosso futuro é de progresso. O progresso é contínuo, não pode ser cessado. E aquele que escondeu o talento, enterrou na terra, de medo de perdê-lo, esse foi criticado porque ele perdeu a oportunidade. Então Jesus encerra a parábola dizendo isso, que aquele que tem muito lhe será dado ainda mais. E aquele que acha que tem pouco, lhe será tirado o pouco que tem. Por quê? A misericórdia do Pai nos oferece os meios para que nós possamos evoluir. E os talentos, né, as nossas capacidades, as experiências que a vida nos oferece,
elas nos são concedidas de acordo com a nossa capacidade, porque Deus é infinitamente misericordioso. Jamais vai exigir de nós algo que não podemos dar. Então a parábola dos talentos nos mostra que nós precisamos nos empenhar. Não podemos nos acomodar com a situação, com as situações da vida. A vida nos foi oferecida para que nós, através dela, evoluamos. E é preciso buscar a transformação. Deixar que essa energia que vem de dentro de nós e que nos tira do sossego, nos tira dessa acomodação de estarmos plenos e satisfeitos com o que temos. Nós queremos sempre mais. E essa energia ela deve ser praticada com a limitação de que nós não podemos colocar todos os nossos desejos de felicidade ou a construção da nossa felicidade nos bens materiais. Devemos buscá-lo. Deus nos deu os meios, as oportunidades de trabalho, a inteligência para que possamos construir, mas não podemos esquecer que a cada encarnação essa situação se transforma. E numa próxima encarnação, nós vamos receber os meios que são necessários. Então, se vivemos uma encarnação de opulência, de muita riqueza, e exercitamos o egoísmo, exercitamos o orgulho, a vaidade, nos achamos privilegiados diante dos demais que nada tinham, e então, numa próxima encarnação, vamos viver a situação oposta, para que nós sintamos na pele o que fizemos em relação ao nosso semelhante. Aprendendo essa lição, mais uma vez teremos a riqueza em nossas mãos. E aí, já conhecedores das consequências dos nossos erros, vamos agir de uma forma diferente. Então, Deus não nos pune, não nos castiga. A lei de causa e efeito não é crime e castigo. A lei de causa e efeito é de oportunidades. E à medida em que nós recebemos a oportunidade e não a aprendemos, não usufruímos dessa oportunidade, quando nós enterramos o nosso talento, então, numa próxima encarnação, haverá sofrimento. Como ele disse, que aquele servo, que foi um servo mau, que enterrou seu talento, que ele seja lançado às terras exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós vamos sofrer. Por quê? Pela consciência de termos tido a oportunidade de realizar algo que não realizamos. E a nossa consciência, o nosso juiz, é que vai nos punir. Não de uma forma, um castigo, mas o remorso, o arrependimento é que traz o ranger de dentes. Olhando para trás e vendo a oportunidade que tivemos e nós enterramos o nosso talento, quanto remorso, o atraso na nossa evolução, ver os nossos irmãos que receberam 5 talentos e outros 2 evoluírem e chegarem a um patamar melhor e nós termos ficado para trás. Isso também nos causa sofrimento. Percebe que não há castigo. Deus, pela lei de causa e efeito, nos dá oportunidades para nos transformarmos. E a riqueza é um instrumento para isso. Ela serve para que nós, estando fora da riqueza, verifiquemos que ela em si só não é motivo de felicidade, mas o uso dela é que nos traz felicidade ou não. E estando com a riqueza na mão, tendo nossos 5 talentos, que coloquemos a serviço, que o coloquemos para desenvolver uma condição de vida melhor para as outras pessoas. Porque a riqueza tem essa característica. Imaginem que nos laboratórios químicos onde são desenvolvidos novos remédios, a recompensa da patente do novo remédio que vai trazer a cura para uma determinada doença não fosse a riqueza. Que você se empenhar numa pesquisa, buscar o conhecimento, descobrir novas formas e encontrar um remédio novo que vai amenizar uma doença grave, vai trazer qualidade de vida para toda uma população mundial, né? Porque o remédio vai se espalhar por todo o mundo agora que nós estamos interligados, né? Pelos meios de comunicação.
Então, esse esforço, esse trabalho. Por que as pessoas fazem isso? Os cientistas se dedicam, os laboratórios financiam as pesquisas, fornecendo equipamentos e meios para que isso ocorra. Para que isso acontece? Por causa da riqueza. Os laboratórios visam o lucro, querem o crescimento. O cientista quer a notoriedade, o registro do seu nome na história, o aplauso da população mundial pela sua descoberta. Então, são valores ainda orgulhosos, mas que trazem o benefício para toda a população. Essas pesquisas, os laboratórios que tornam as pesquisas adequadas, criam meios para que haja a descoberta de remédios, de vacinas, para suprir as necessidades de toda a população mundial, eles visam o lucro, mas a consequência de buscar essa riqueza é o bem-estar, é a saúde de milhões de pessoas. Como está sendo na pandemia, onde a vacina está diminuindo a mortalidade. A gente observa pelas pesquisas, né, que conforme os grupos etários foram sendo vacinados, os casos mais graves ou de morte foram diminuindo naquela faixa etária que já estava recebendo a vacina. Então, milhões de dólares foram investidos no desenvolvimento da vacina, que vão gerar bilhões de dólares na venda dessa tecnologia. Então, a riqueza é um instrumento para que haja essa busca. Mas, por enquanto, a riqueza é o objetivo. Buscar a riqueza, a notoriedade. Tanto que, pela internet e alguns programas de televisão, jornais, existe assim uma teoria da conspiração, não é? Que uma determinada nação criou a doença para que pudesse vender o remédio e se enriquecer. Existem essas teorias. Mas nós não podemos esquecer que Deus está acima de tudo. Que Jesus é o governador do planeta e que nada acontece sem que seja a vontade do Pai. Então, para a nossa evolução, a riqueza ainda é um instrumento da busca. Então, há algumas centenas de anos, nós andávamos com carroças. Né? Quem tinha um cavalo, nossa, tinha uma condição de transporte. A ciência nos trouxe o motor a explosão, depois o carro, o caminhão, o trem, e tornou possível o transporte em massa, muitas pessoas. Quer dizer, por que nós deixamos de andar a cavalo e agora usamos automóvel? Porque a riqueza da descoberta, a riqueza gerada pela descoberta, levou pessoas a desenvolver esse produto, a buscar meios para a transformação. Então, a riqueza é estímulo para o desenvolvimento social. Não fosse esse instrumento que está dentro de nós, de querermos transformar, de querermos sempre um pouco mais, de melhorarmos a cada experiência da vida, estaríamos ainda na caverna. Mas não é essa a nossa natureza. A nossa natureza é de evoluir, de buscar o progresso. E para muitos, a riqueza ainda é esse motivador, instrumento motivador. Então, muitas doenças foram curadas, extintas até, do planeta, pela riqueza que geraram, para os laboratórios que desenvolveram os medicamentos, as vacinas. Mas, em contrapartida, quantos milhares de pessoas não foram beneficiadas por essa pesquisa, por esse remédio? Então, existem dois lados. Né? Pode haver, dentro do ser que busca a riqueza, a ganância, o egoísmo, e isso para ele vai ser motivo de sofrimento e dor no momento em que ele, desencarnado, deixa tudo aqui. Tudo vai ficar no túmulo. Mas a sua ação, mesmo para satisfazer o seu egoísmo, mesmo para satisfazer a sua ganância, essa ação gerou benefícios para muitas pessoas, porque
as descobertas, a evolução dos medicamentos, do meio de transporte, do meio de comunicação, enfim, as moradias, né? Não vivemos mais em cavernas, né? Para que vivêssemos em residências, em prédios de apartamento, foi preciso que o intelecto desenvolvesse sistemas dentro da engenharia para criar condições para que mais pessoas pudessem morar dignamente. Então, os efeitos da riqueza são positivos. Agora, aquele que as tem na mão tem a sua responsabilidade. Por isso que tem, nesse mesmo capítulo, um texto muito bonito sobre o bom uso da riqueza e o mau uso da riqueza. Até tem uma passagem que é interessante, que Jesus nos conta, que um homem que havia plantado o solo e teve uma colheita recorde, né? Uma colheita maior do que a capacidade dos seus celeiros de guardá-la. Então ele diz para a sua própria alma: vou demolir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e depois da colheita eu vou ter abundância por muito período. Então ele diz à sua própria alma que vai viver na opulência, na tranquilidade. Mas Deus, indo até este homem, lhe diz: tolo, ainda esta noite sua alma será arrebatada. Então não podemos esquecer que temos esse instinto do progresso. A busca da construção, a lei do progresso, a lei do trabalho, ela existe, ela está na nossa intimidade, faz parte do nosso ser. Essa vontade de sair da acomodação e de ampliar os nossos horizontes, quer dizer, trabalhando em diversas áreas, às vezes na busca mesmo profissional, de um salário melhor, num desenvolvimento empresarial, de conquistar mais lucros, às vezes na ampliação das atividades sociais, né? Participando de entidades como centros espíritas, como outras entidades de auxílio à população, então nos doando, então nós saímos da acomodação da nossa casa e vamos nos entregar por algumas horas da nossa semana, do nosso dia, em benefício de alguém. Então nós temos isso dentro de nós, essa energia que nos tira da acomodação. Precisamos fazer alguma coisa. São poucos os que enterram o talento, como está na parábola. A maioria vai negociá-los, vai em busca de auxiliar, de colocar algo, porque somos inquietos, né? Não dá para ficar parado. Nós queremos mais. E essa energia, ela é muito positiva, porque gera evolução. E nós precisamos estar preparados para quando a desencarnação chegar, nós podemos olhar para trás e percebermos que tudo o que fizemos com aqueles instrumentos que nos foram oferecidos, o trabalho que nós realizamos com o nosso talento, ele nos trouxe o bem-estar da evolução, da ampliação dos nossos conhecimentos, da evolução moral, quando compartilhamos de uma forma apropriada, gerando novos empregos e dando dignidade a famílias, dando condições de vida melhor para as pessoas, criando e produzindo algo bom para o consumo das pessoas, em todas as áreas, né? No ramo da confecção, de alimentos, na construção civil, enfim, em todas as áreas. O esforço do homem, a inteligência do homem gera bem-estar. E que nós possamos, ao desencarnar, olhar para trás com alegria, de termos realizado com os nossos talentos o máximo ao nosso alcance, porque essa alegria é que vai nos trazer o bem-estar. A alegria do Senhor, que olha para o seu servo e vê alguém que realizou a sua tarefa e que, ao desencarnar, não está preso às conquistas materiais, que ele amou a Deus ao invés de amar a Mamon, porque tudo o que fez foi pensando no próximo. E a riqueza advinda dessas conquistas era uma mera consequência do desejo de servir à humanidade. Quando o mundo evoluir, nosso mundo vai fazer a transição
de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, as pessoas vão ter essa consciência de que tudo que fazem, fazem para si mesmo. Então, a grande diferença do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração é que as provas ainda existirão, quer dizer, ainda existirá a dor. Nós vamos continuar resgatando os erros do passado, isso sim, mas não haverá mais expiações, porque nós temos consciência das nossas imperfeições e o desejo de nos regenerarmos. Por isso, um mundo de regeneração. Nós, conscientes das nossas imperfeições, vamos desejar reparar os erros e fazer algo positivo. Então, numa sociedade regida por pessoas que têm a plena consciência e convicção da lei de causa e efeito, quer dizer, tudo que eu faço para mim, não haverá a ganância, não haverá o egoísmo e o orgulho. E as nações vão produzir meios para que o próximo viva melhor. Porque a única forma de exercer a lei, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é nessa relação. Então nós vamos usar os nossos talentos em benefício do próximo, resgatando as nossas imperfeições, trabalhando em nós a caridade, o amor, para que, conscientes de que tudo o que fazemos é em nosso benefício, e que o nosso irmão necessitado, que passa pela nossa porta, pelo nosso caminho, ele é instrumento para que eu possa me transformar e me transformar num ser melhor. Então, uma sociedade assim, disposta à regeneração, o egoísmo, a ganância, ela vai deixar de existir. Nós nunca vamos perder esse desejo de querer mais, de evoluir, de progredir. Mas não vamos mais fazer isso pensando só em nós. A busca pela cura de uma doença, a busca por condições melhores de vida para que mais pessoas possam encarnar no nosso mundo e ter uma vida digna e poder resgatar os erros do passado. Isso será feito porque nós desejamos o progresso, porque nós recebemos os talentos e vamos trabalhar em benefício deles, utilizando como instrumento em benefício de todos e não só no nosso. E as desencarnações e reencarnações já não terão mais o ranger de dentes, porque compreendendo que tudo que nós possuímos, que nossas mãos podem tocar, que os nossos olhos podem ver, quer dizer, todo esse mundo material no qual nós estamos inseridos, são empréstimos, concessões que Deus nos faz, para que nesse momento possamos evoluir através deles. Seja da dificuldade material, numa condição de trabalho árduo, seja na opulência da riqueza, em que também é um trabalho árduo, mas que nos dá a oportunidade de servir a muitos através dos bens que nos foram emprestados. Na consciência de que o mundo material pertence ao Pai e que nós estamos aqui de uma forma transitória, vivenciando algumas experiências que são muito importantes para determinar o nosso futuro. Então, nós vamos trabalhar os nossos talentos em benefício de todos, combatendo o egoísmo, combatendo a ganância, vencendo o orgulho e olhando para os nossos irmãos que estão numa condição social diferente da nossa, como alguém que está aprendendo o necessário naquele momento. E que no fim, a riqueza que eu possa ter hoje vai ser devolvida, porque ao desencarnar, nós vamos levar apenas o conhecimento adquirido, os sentimentos desenvolvidos pelas oportunidades que nos foram oferecidas, os amigos conquistados, a caridade realizada e um coração sereno. Porque a consciência tranquila de ter colocado os nossos talentos a serviço daqueles que necessitam, sem o egoísmo, sem a ganância. O Pai nos oferece os meios. O nosso livre-arbítrio nos dá a liberdade de escolher.
Mas como disse Jesus, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele precisa entender que a riqueza não é dele. E que para o camelo passar no buraco de agulha, é preciso que ele se despa de toda a sua bagagem e possa entrar apertadinho na porta estreita, como diz a mensagem do Cristo, que nós normalmente escolhemos a porta larga, que são as facilidades da vida. Mas é preciso que nos espremamos pela porta estreita, vencendo as dificuldades da vida, para que quando chegarmos ao plano espiritual, no retorno à verdadeira vida, possamos estar em paz, com a consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance. E desta forma que nós vamos amar a Deus, nós vamos compreender a lei maior, amando a Deus, compreendendo a sua onipotência, a sua misericórdia, a sua justiça infinita e o amor que Ele tem para com todos nós, nos oferecendo os meios para que possamos evoluir. Reflitamos sobre isso, meus irmãos. Onde estamos buscando os nossos tesouros? Lá estará o nosso coração. E pensemos que se nesse momento, nesse exato instante, Deus resolve chamar a nossa alma, como nós vamos despertar no plano espiritual? Quais são os valores que nos trazem a importância dessa existência? O que nos move? Que seja Deus. Muita paz.